bom, minha querida? Como é que você está? Eu estou. Boa noite a todo mundo. Muito bem. Estamos aguardando o pessoal entrar, já entrou um bocado de gente, estamos com 19 pessoas aí dentro da nossa sala. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu e a professora Silvia vamos passar uma hora com vocês conversando sobre bactérias, um assunto que nos empolga bastante, né, Silvia? Que nos deixa assim bastante feliz, né? E aí eu acho que eu já vou começar. Nós estamos aqui com 7:01 para a gente aproveitar bem o nosso tempo, né, Silvia? Com certeza. Então eu queria iniciar agradecendo a sua presença, tá? Esse programa de lives, né? Ela está acontecendo todas as semanas. É uma apresentação que a gente se propôs a fazer dentro de um projeto de extensão, né? Buscando apresentar parte dos nossos resultados de pesquisa para a comunidade, né? Que muitas vezes não tem a possibilidade de saber o que nós estamos fazendo, né? Então, eu acho que esse é um bom momento para a gente apresentar parte dos nossos resultados. Aí eu falo nosso, porque a gente vai conversar sobre parte do nosso projeto, né, Silvia? Exatamente. E antes disso, né, vou fazer uma apresentação formal sua, porque tem muita gente entrando na live e as pessoas possivelmente não te conheçam, ou talvez entrou gente aí da minha faculdade, eu já vi aí, tem gente da minha graduação, minha irmã está aí, tem um tanto de gente que talvez não seja do nosso métier. Então, a professora Silvia, ela atualmente, né, ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela está lotada aqui no campus de Montes Claros, né, no ICA. Ela é formada, né, engenheira agrônoma pela Federal de Santa Catarina. Tem mestrado e doutorado em genética e melhoramento, né? Fez o pós-doutorado dela na Flórida, né? E hoje ela é professora titular aqui na UFMG, né? Esteve conosco por um bom tempo, né, Silvia? Conosco aqui no Departamento de Ciências Agrárias. É uma pessoa por quem eu tenho um carinho imenso, porque temos uma longa jornada, né, juntas aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o tema da live é microbiomas de bananeira e assim a sua possibilidade de uso tecnológico dentro do setor da bananicultura, né? E para a gente começar, eu acho que eu gostaria de pedir você para contar um pouquinho da sua trajetória no nosso departamento, né, a sua trajetória na Unimontes, porque basicamente essa linha de pesquisa ela coincide muito com isso, né? Então eu queria que você desse um breve histórico aí desse processo para nós, desse seu tempo aqui junto conosco. Joia, Delica, boa noite a todos. É uma honra, agradeço imensamente o convite, a gente poder compartilhar um pouco, né, dessa nossa experiência, que às vezes ficamos tanto tempo dentro dos laboratórios e nos ensaios experimentais que a gente acaba tendo dificuldades, né? Não fomos formados para sermos bons comunicadores, né? E hoje o mundo precisa se comunicar. E os pesquisadores vão ter que aprender realmente a comunicar aquilo que fazem. A minha história ali, né, como a Delica falou, ela tem uma relação muito grande até com a professora Delica, porque foram 17 anos que eu passei na Unimontes. Cheguei lá em 1999 e foram 17 anos de muito aprendizado, né? Eu posso dizer que a Unimontes ela está no lugar certo com as pessoas certas, né? Então, o campus de Janaúba ele está extremamente bem posicionado sobre o enfoque, né, da questão realmente de vários aspectos, né, agroecológicos, né, vamos falar assim, que são, né, ambientais, são tão importantes, e fez, ao longo desse tempo, um processo de seleção de profissionais bastante competentes, né, que se instalaram lá, e quando eu cheguei em 99, praticamente nós não tínhamos nada, né, então
não tínhamos nenhum laboratório, não tínhamos biblioteca, mal e mal realmente eram as salas de aula. E essa equipe toda, então, né, já se vão há mais de 20 anos, né, as primeiras turmas iniciaram ali por volta de 97, né, então nós temos hoje realmente quem conheceu, né, e quem hoje vai fazer a visita, ele realmente percebe, né, o que um trabalho humano bem feito, em colaboração, ele consegue, né, produzir e os impactos que isso geraram, né, para a instituição. Rapidamente, assim, minha carreira lá dentro, eu acabei assumindo uma série de atividades dentro da Unimontes, desde coordenação de graduação, o programa de pós-graduação, depois acabei estando realmente vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação por um período, então eu acabei navegando um pouquinho, né, dentro do ensino, bastante na pesquisa, é onde a gente vai focar hoje, e um pouquinho também a gestão acadêmica, né, a gestão pública, e aí foram anos realmente de grande aprendizado. Hoje só não estou mais vinculada à Unimontes, mas desenvolvo muitos trabalhos, né, as minhas linhas de pesquisa continuam firmes aí com alguns parceiros especiais, como a professora Adelica, a professora Regina, o meu esposo, o professor Marlon, da área de fruticultura, a professora Gisele, dentre outras pessoas. Bem. Silvia, esse projeto que nós vamos conversar sobre os resultados, né, ele iniciou aí já ao longo de muito tempo, né, a gente tem mais de 10 anos trabalhando com as nossas bactérias, no processo de isolamento, de conhecer esse pool, né, de micro-organismos que está aí associado à bananeira, né, mas isso não começou assim, do nada, né? Eu queria que você contasse essa história, como é que a gente entrou dentro dessa história, porque assim, Regina já trabalhava com as bactérias de rizosfera, né? E já há algum tempo, porque ela já vinha com esse trabalho de controle biológico, mas o nosso viés de endofítico, ele veio de uma outra forma. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente começar nesse processo aí de apresentar. Joia. A gente tem que dar, assim, nada é o acaso, né? A gente vai aprendendo com a idade, né? E tudo começou realmente por um objetivo realmente de, claro, a região, nós temos uma grande área com a cultura da bananeira, e, na verdade, havia uma carência de profissionais formados na parte, eu diria, da produção de mudas in vitro, né? Então, a ideia nossa era formar pessoas com capacidade para desenvolver empreendimentos locais, né? Essa era a proposta. Recebemos o recurso, montamos um laboratório, que eu também tenho um pouco de expertise, e veio a cigatoca negra. Na época, um pouco antes, ela já estava, claro, no Brasil, mas havia alguns indícios que ela estava realmente chegando, né, próxima, né, do Sudeste, e aí, né, São Paulo, sul de Minas, e a vinda dela para o norte de Minas era fato. E a Embrapa, na época, ela estava com uma série de variedades resistentes à cigatoca negra, e nós, então, fizemos uma parceria para desenvolver os protocolos de micropropagação. A gente tinha o banco, nós temos a Ipamig, uma parceira grande, né, um banco de germoplasma, uma coleção de materiais lá, coletamos os materiais, trouxemos para o laboratório e fomos desenvolver uma dissertação de mestrado. E aí, né, para quem conhece um pouco de cultura in vitro, você tem uma série de procedimentos de desinfestação, já que o objetivo é produzir um material genético de alta qualidade, clones, isentos de qualquer micro-organismo, né, seja positivo e principalmente os negativos. E aí chegou na 4ª, 5ª repicagem e uma insistente contaminação. E aí eu chamei a professora Adelica, né? Eu falei, Adelica, tem algo de errado. Por quê? A pessoa que está desenvolvendo o projeto, ela já tem uma habilidade desenvolvida na cultura tecidos. Então, não era um erro de um manipulador, né? De alguém que pudesse estar repetidamente inserindo contaminações dentro do processo, né? Eu estou desconfiado que nós temos algum material endofítico aqui que estava latente e que, claro, né, à medida que você vai fazendo essas, né, repicagens,
E aí, é óbvio, enquanto no meio de cultura vai aparecer. Então, a partir daí, claro, com toda a expertise da professora Delica, que ela é formada, né, na área, né, tem uma ênfase em fitopatologia, né, no controle realmente de doenças de plantas, mas com bastante conhecimento de uma base microbiológica, né, que o fitopatologista ele precisa ter. E aí começou essa nossa parceria, mas com esse viés realmente, de endofíticos que tivessem um potencial de bioestimulação e biofertilização. Um grande potencial, né, em todos os eventos que você ia, é o que já estava se comentando das tendências, né? Muito bem. E aí, então, nós começamos a fazer os isolamentos, né, Silvia? E aí, hoje, a gente tem uma bacterioteca, né? Assim, a gente tem um banco de depósito bacteriano ali, razoável para trabalhar, né? E o trabalho é tanto que a gente trabalhou aí com 12,5% das bactérias que a gente tem só, né? De tanto material que nós isolamos, né? Então, assim, dentro desses 12%, a gente tem aí um potencial fantástico, né? Porque tem isolados que a gente viu que tem uma possibilidade, assim, de utilização, seja para inoculante microbiano, para controle biológico, né? Ou para ajudar realmente aí na fertilização como biofertilizante, né? Tem materiais muito bons. Então, pegando essa linha aí de inoculantes, de biofertilizantes, que é o que eu acho que a gente tem mais material para falar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dos trabalhos que nós fizemos com as inoculações triplas. E antes disso, que você falasse aí qual foi os grupos que a gente mais identificou, né? É interessante falar isso, porque apesar de a gente ter um número muito grande de micro-organismos isolados e identificados, boa parte deles estão dentro do grupo de bacilos, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vê que a pesquisa hoje, ela vem trazendo isso, assim, micro-organismos mais, que se sobressaem mais, que tem realmente um pool dentro daqueles gêneros, né, associados a determinadas plantas. E os bacilos têm realmente uma presença muito grande em boa parte das plantas que vêm sendo desenvolvidas aí esses trabalhos, né? E muito provavelmente está associado a uma questão aí de evolução com essas plantas, de adaptação, de dar uma questão mais adaptativa para essas plantas para elas se estabelecer, né? Então, eu queria que você contasse aí um pouquinho desses resultados que a gente tem, principalmente aí com o trabalho de identificação das funções, depois com aquelas inoculações triplas, para a gente ir caminhando já para uma discussão mais tecnológica, de aplicação mais tecnológica. Joia! Aí após esse período, né, o que a professora Delica está falando, realmente a pesquisa é uma sucessão, né, de hipóteses, perguntas, respostas parcialmente, né, que a gente consegue obter algum retorno, e você vai caminhando. O primeiro trabalho, então, mais consistente, eu diria, foi realmente montar essa nossa bacterioteca, né? Hoje nós temos um conjunto bastante significativo e aplicar algumas técnicas para a identificação realmente desses grupos de gêneros e espécies, né? Então, aí foram envolvidos uma série de estudantes de mestrado aqui, eu não quero citar o nome de um para não citar outro, não esquecer de outros, né? Mas todos foram muito importantes. Então, esse trabalho, um dos primeiros pioneiros, ele nos trouxe, nós temos então, nós conseguimos 102 isolados, a gente acabou fazendo um sequenciamento parcial de uma região do DNA ribossomal, que ele nos dava uma garantia muito grande, né? Quando você jogava esses dados num banco de dados, né? O alinhamento daquela sequência, a gente conseguia realmente identificar em nível de gênero e espécie. E aí a gente teve nesse primeiro trabalho, 87, nós conseguimos 14 gêneros distintos, que dentro dessas coletas, exclusivamente em bananeiras do tipo grupo prata, né, essencialmente a prata anã, ok? E aí a gente obteve então esses 14 gêneros, e 87%, né, algo bastante significativo. Um segundo trabalho, isso foi adiante ainda. 93% eram bacilos
crescimento, entendeu? E aí, realmente, isso nos acendeu uma luz, né, para que a gente tivesse uma atenção especial, porque, ao que tudo estava indicando, existia uma relação de uma afinidade bastante promissora, de uma boa amizade, né, entre o grupo de bacilos, né, e as bananeiras aqui da região. E aí, esses isolados, eles então foram testados para algumas capacidades, então, que a gente diria de biofertilização e bioestimulação. E dentro da biofertilização, a gente testou toda a parte de fixação de nitrogênio e suas transformações, avaliamos também a parte de mineralização de fosfatos orgânicos e solubilização de fosfatos de baixa solubilidade. Nós também verificamos a aquisição, né, de potássio, fósforo ou alguns micronutrientes. E na parte de bioestimulação, nós ficamos muito com a identificação de potenciais isolados para a parte realmente de produção de um hormônio de crescimento bastante comum em plantas, que era o ácido isolacético e alguns derivados dele, né? E isso, então, tudo isso foi in vitro, né? Essa foi o in vitro. A partir daí, nós elaboramos os trabalhos, é óbvio, em casa de vegetação, que era a próxima etapa. Se nós tínhamos isolados, né, do grupo do bacilos, essencialmente, né, algumas espécies como subtilis, o cúmilos e outros, de tão grande potencial, vamos agora levá-la para a segunda etapa. E foi esse experimento que a professora Delica comentou, que foi uma tripla inoculação que nós fizemos em mudas, né, micropropagadas, que estavam, óbvio, isentas, né, de micro-organismo qualquer, e em solo esterilizado também. E nós, então, é óbvio, fizemos as comparações, né, com os tratamentos, controles, que era o procedimento do padrão, né, de um laboratório de cultura e tecido do processo de aclimatização. E aí, né, os resultados nos impactaram muito, né, de uma maneira, assim, muito maior do que nós podíamos imaginar. Para vocês terem ideia, eu não vou me ater muito em resultados, mas em massa seca de raiz, que é um dos componentes, né, um dos mais importantes averiguados para a eficiência de micro-organismos. Vocês estão me ouvindo? Alguém, por favor, me dê um oi. Silvia? Eu estou te ouvindo. Ah, tá, porque você deu uma parada. Tá. Eu parei aonde só para você me falar? Você começou a falar sobre o resultado de massa seca. Isso. De raiz. Isso. Considerando que esse, dentre os especialistas, é um dos principais indicadores de eficiência, né, de um bom micro-organismo que possa desenvolver uma bioestimulação, né, e a questão da biofertilização, nosso incremento foi superior a 170% de massa seca. Né? Então, claro, além de todos os outros aspectos, na aquisição de macro, micronutrientes, entendeu? Número de folhas, de selo caule, mas a massa seca realmente tem impacto. E é óbvio, nós, a partir desses resultados, começamos a refinar o procedimento. O que era refinar o procedimento? Né? Era a gente começar a desenvolver qual que seriam os volumes mais adequados, quantidade de vezes que nós teríamos que aplicar ele, né? Quais seriam os períodos, entendeu? Né? Mais eficientes, né? E aí a gente começou a trabalhar esse refinamento entre qual a espécie, qual o isolado, né? As suas concentrações, né? Como a gente poderia, então, estar tornando isso cada vez mais simples e eficiente, né? Para que chegue, é óbvio, lá na frente, na ponta. E nós, então, vários trabalhos repetidos, então esse é um só, mas vocês podem ter certeza que tem números aí confirmando também, né, esses isolados, né, para o ambiente realmente de casa de vegetação ainda, né, e aí depois nós seguimos em frente que a gente vai ter essa oportunidade. Seu áudio está um pouquinho baixo, Silvia. Tá, eu vou... Tenta aumentar aí um pouquinho para mim, por favor. Joia. É isso. Tá melhor assim? Eu acho que teve uma interferência no seu celular aí, talvez uma chamada, alguma coisa. Às vezes acontece isso, aí o áudio fica... Se alguém tentou te chamar, aí o áudio baixou. Tá? Vê se você consegue mexer no seu som na lateral para
Sinara está me dando um toque aqui para ver se aumenta aí. Aqui, vê agora se melhorou. Eu estou te ouvindo tranquilo, mas não estava tão bom como estava no início. Mas acho que a gente pode seguir, porque senão nós vamos perder nosso tempo. A gente já está quase na metade da nossa live. Então, Silvia, esses resultados eles foram muito interessantes, porque, dando uma geral aqui pode ser que alguém tenha perdido um pouquinho da sua fala. Na medida em que nós testamos vários isolados com diferentes funções, né? Ou de solubilização de fosfato, ou de fixação de nitrogênio, ou de produção de aia, porque nós fizemos essas combinações e colocamos todos os 3 melhores isolados para cada uma dessas características junto do sistema de risosfera de mudas, e aí a gente viu esses resultados extremamente impactantes que você colocou. Isso é muito legal porque quando a gente testa, a gente vê os trabalhos, né? A gente vê que o pessoal tem feito muito screening dos materiais e testando isoladamente o material, né? E é uma coisa legal realmente, porque a gente consegue separar os melhores isolados, né? Mas se a gente pensar que dentro do sistema de risosfera, naquele ambiente, a gente tem uma comunidade microbiana diversa, estabelecida, e que tem multifunções, e essas multifunções elas estão relacionadas até com a capacidade metabólica e de protocooperação entre estes isolados, é muito interessante que esses resultados tenham vindo muito agregadores para nós, vamos dizer assim, porque isso nos dá uma possibilidade de fato, trabalhar agora com esse material um pouco mais, já com combinações para, por exemplo, um biofertilizante, né? Que a gente vê aí, por exemplo, com o pessoal que trabalha com inoculantes, né, na área de fixação biológica de nitrogênio, você tem que trabalhar com mais de uma cepa, né? Isso é importante, porque a gente sabe que existe essa complementariedade, né, metabólica entre os isolados. Então, isso é muito legal. E aí eu queria continuar a nossa conversa para a gente dizer também e esclarecer, assim, quais são... Você viu, dentro desse processo de pesquisa, uma perspectiva de uso já de imediato desses isolados, porque a gente tem bastante resultado, bastante promissor aí, mas a gente vê que o sistema, né, o pessoal da área técnica, eles nos pedem um resultado para o campo, né? Então, assim, e a gente sabe que o processo ele começa lá na produção in vitro, que boa parte, né, dos produtores, para não dizer massalmente, né, eles fazem o plantio de mudas micropropagadas por uma série de razões de segurança na utilização dessas mudas, né? E a gente sabe que quando você faz uma produção micropropagada, boa parte dessa composição biológica que está associada a esse material, ele é limpo até pelo processo de introdução desse material, né? Então, assim, eu vejo que tem uma grande perspectiva de utilização desses isolados já logo no início do processo de produção de mudas. Se a gente for pensar no processo de acabamento dessa muda na fase de aclimatação, né? E por que não no campo, né? Então, assim, eu queria saber de você onde nós estamos, o que nós já temos dentro dessas diferentes fases para a gente já apresentar para o público que está nos assistindo. Então, vamos voltar nessa parte dessa questão biotecnológica que você... Então, a ideia, então, é utilizar isso desde o início do processo de produção de mudas. Exatamente. Então, o nosso trabalho, né, esse registro, ele vem realmente a proteger um processo, né, de introdução desse micro-organismo, é óbvio, de forma tecnicamente compatível com o sistema de produção de mudas, né?
para que essa muda, então, ela já saia do processo de alongamento e enraizamento com essa carga microbiológica, com esses indivíduos, né, que se complementam com atividades metabólicas positivas, né, de bioestimulação, biofertilização e também o biocontrole, tá? E ele, então, a partir do momento que o produtor ele adquire essa muda, ele já vai adquirir a muda e mais essa carga microbiológica já, né, totalmente adaptada, né, e convivendo com aquele sistema radicular em formação e, naturalmente, ele vai desenvolvendo essas habilidades. Então, esse foi o primeiro objetivo dessa tecnologia, produzir essas mudas e desenvolver a técnica, né, e as etapas e todo o processo, entendeu? Esse aí é um dos pontos do projeto, né, e dessa próprio registro, dessa patente, né, que nós estamos encaminhando, né? É óbvio, além disso, os trabalhos, eles caminharam também para a gente averiguar o potencial, né, desses materiais em campo e, claro, em plantas adultas, acompanhando a evolução dessa muda, né, plantada num sistema convencional, em adensamentos, né, com doses de nitrogênio reduzidas ou as doses recomendadas, né? E aí, para que a gente pudesse ver também a interação e os efeitos dessas combinações, né, sobre os aspectos de crescimento, desenvolvimento e produção da bananeira, né? Então, aí a gente entraria na segunda etapa, que era a etapa com uma maior ousadia, com maiores dificuldades, né, que a gente tem, porque realmente isso aí nos daria um primeiro indício de uma possibilidade realmente de uma validação para a produção de um biofertilizante, um bioestimulante, né? Que a partir do momento que você observa efeitos significativos, né, você consegue então realmente comprovar, claro, com todo o método científico, que aqueles indivíduos que você está usando um método apropriado, né, eles têm efeitos, né, desejáveis e que causam impactos positivos, né? Redução de uso de fertilizantes, incremento de produtividade, melhoria da qualidade dos frutos, né, da sanidade da planta de uma maneira geral. Então, a gente encaminhou para isso. E esses estudos também, né, estão ainda, nós efetuamos a coleta do primeiro ciclo, o segundo ciclo já está finalizando a colheita e o terceiro cacho, né, vai ser efetuado também. E os resultados, da mesma forma como a gente acompanhou in vitro, em casa de vegetação, se mostraram bastante promissores. Então, novamente se desenvolveu um processo, né, uma combinação adequada, onde esses materiais foram multiplicados de uma forma estratégica, né? Isso tudo muito orientado aí, de grande mérito da professora Delica e dos estudantes dela. E foi, nessa equipe, foi elaborado realmente, né, o número de aplicações, a frequência delas, a dosagem que nós iríamos levar isso para o campo, entendeu? Né, e qual seria esses períodos, as características avaliadas, e nós tivemos resultados, né, a princípio, claro, do primeiro ciclo, bastante promissores, né? Se a gente for avaliar questão de crescimento, que tem correlação com produtividade, mas eu vou falar de duas características muito importantes, a massa do cacho e produção por planta. Nós tivemos incrementos de massa do cacho de 36% e 42% de produção por planta. E na produtividade nós tivemos incrementos superiores a 100% em redução de 50% do N aplicado. Né? Então, assim, é óbvio, muito precoce para falar, não acho que seja muito precoce. Os dados iniciais são promissores, né? De que está havendo realmente uma boa relação, essas mudas foram levadas com esses micro-organismos, foram dadas uma frequência de inoculações em campo, né? E a gente, é óbvio, está conseguindo observar essa interação positiva, né, nos efeitos metabólicos, fisiológicos e fenotípicos da planta, né? E, claro, aferindo as características agronômicas que nos interessam, né? E tem uma questão muito interessante também, né, Silvia, que linka muito bem também com o que a gente viu nos trabalhos anteriores de casa de vegetação, que foi
assim, não vou dizer a sorte, né, mas talvez o dedo de alguém que ficou assim, encantado com o nosso encantamento, com o nosso trabalho, né? E o que acontece? Como a gente viu o aumento de massa seca do sistema radicular, a gente está começando aí os trabalhos de análise de volume e de quantidade de raiz, né, nessas plantas. A gente passou a avaliar pilosidade, raízes mais finas, que a gente sabe que tem uma função extremamente importante em absorção de nutrientes, absorção de água. E nós que estamos no norte de Minas, é uma condição assim extremamente importante ser avaliada, porque a gente sabe que uma planta que tem um estímulo de desenvolvimento do sistema radicular, ele tem esse potencial maior para formar um sistema radicular. A gente sabe que isso reduz muito o estresse, né, hídrico, né, que essa planta vai passar. E para os bananicultores isso é uma questão extremamente importante, está na planilha deles, já a gente sabe disso, que é uma demanda frequente, porque quanto mais a gente puder economizar em água, isso impacta na planilha de custos e impacta também na questão de sustentabilidade da produção, que eles são muito cobrados por isso, né? E esses isolados, né, que você colocou aí, que você atribuiu esse aumento de produtividade aí, na análise em laboratórios, eles linkam exatamente com esse aumento do sistema radicular, né? Eu acho que hoje, cada dia mais, eu estou mais encantada, né, com a questão do sistema radicular, né, porque eu acho que é por aí, né? A gente viu, né, nos trabalhos, nesse último trabalho in vitro, que foi feito com as inoculações, né, um trabalho que foi feito em ultraestrutura para ver o desenvolvimento do sistema radicular. E a gente visualmente, quando retira essa planta e faz essa análise, a gente olha e percebe de fato, né, essa quantidade de sistema radicular, mas quando nós vamos para uma análise microscópica, olhar o que está acontecendo dentro, né, na superfície da raiz, né, que é um aumento exacerbado de pelos radiculares e dentro do sistema radicular, aí a gente começa a entender que, de fato, a gente tem uma geração ali de energia dentro daquela raiz, né? Então, o Gustavo, ele está fazendo uma pergunta aqui, Silvia, ele está perguntando se a gente tem alguma pesquisa em cima de muda de bananeira através de rizoma, né? Se tem algum resultado para a muda de rizoma. Nós não testamos, né, esses outros métodos, né, convencionais de produção de mudas, né, a partir de rizoma, e realmente nunca foi o nosso foco, até pela perspectiva realmente da gente tentar divulgar, né, a questão do uso da muda micropropagada, que os nossos problemas sanitários, eles são graves, né, a gente pensando assim, na questão do fusário, o próprio nematóide, né, e algumas pragas. Algumas mudas, elas são realmente veículos, né, de transferência e disseminação. Então, a gente sempre focou realmente na aplicação em mudas micropropagadas, a qual estava livre e isenta, né, de qualquer microbioma. Mas eu acredito que na produção de muda de rizoma, o efeito dele vai ser bastante significativo também na bioestimulação da produção de raízes, né? Eu acredito que você vai ter um pegamento provavelmente maior, acredito que ele tem uma interferência, né, não só em auxinas, mas eu acho que ele vai ter alguma modulação em citocininas também, que são importantes, né, e a questão na biofertilização, é óbvio, a gente está falando sem testar, mas considerando realmente as rotas metabólicas que esse micro-organismo que ele tem e a afinidade que ele já tem com a banana, né? Então, provavelmente, ele vai ter essa atividade também. Mas pegando aí o que você falou, Adelica, né, sobre o trabalho de volume, né? E aí, refinando a nossa pesquisa,
a gente observou que o incremento desse volume, né, de raiz, que aí considera, né, os pelos radiculares e uma série de todo esse componente, o incremento dele foi de 170% também, muito próximo ao da massa, né? Isso foram trabalhos distintos, né? Só que isso é um dado assim, muito grande. Por quê? Quando a gente pensa um pouquinho em microbioma, né? O microbioma é isso. A gente não está, na verdade, estudando o microbioma de um termo, né? Assim, pensando na definição. Microbioma é um conjunto de micro-organismos e os seus genomas que vivem interno ou externamente em um indivíduo, né? E no caso dos seres humanos, o nosso maior microbioma, que a gente pode dizer, é o nosso sistema digestório. E nas plantas, o nosso sistema digestório é a raiz, né? É avesso, né? Então, a gente sabe que o nosso, por isso que a atenção que a professora Adelíndia falou, que o nosso maior atenção é o sistema radicular, porque é ali que as coisas acontecem, né? Nós sabemos disso. Então, nós, da mesma maneira como em humanos está se dando uma grande ênfase ao estudo no sistema digestório, em plantas a gente precisa focar, né, nesse sistema radicular, na sua rizosfera, né, em todas essas relações que acontecem aí, né. E aí, voltando no nosso trabalho, esses materiais a gente então foi refinando a pesquisa. Por quê? Bom, se ele tem essa relação tão efetiva em incrementar a massa seca, aumentar o número de pelos, pilosidade e volume, ele tem uma ação muito, uma relação muito próxima ali. Vamos ver o que está acontecendo. E aí a gente acaba usando técnicas mais elaboradas. E fomos então para microscopia eletrônica e de varredura. E uma das coisas que nós descobrimos com a microscopia eletrônica, né, é que essa bactéria que nós achávamos, né, claro, ela entra por algumas aberturas naturais, né, os pontos de crescimento de um pelo radicular, de uma raiz, às vezes alguns ferimentos mesmo, né, algumas entradas naturais, e nós achávamos que ela ficava mais localizada nos ambientes, nos espaços intercelulares, né, convivendo, fazendo as suas trocas, deixando alguns aminoácidos, outros metabólitos secundários, né. Só que, para nossa grata surpresa, nós encontramos ela dentro da célula, né? E tem um único outro trabalho feito com Granai no mundo que conseguiu ver a mesma coisa que nós vimos, né? Mas a percepção nossa é que não era essa. E ela, então, está lá dentro, convivendo dentro dessa célula, se comportando bem, né, com outras organelas, né, que eram parentes dela, a própria mitocôndria, o cloroplasto, que já estão lá há milhares de anos, né? e executando, né, o trabalho que a gente quer que ela execute. É óbvio que isso foi uma situação muito específica, a gente não sabe quais são os fatores que a levam a entrar dentro da célula. E também ainda não elucidamos como é que ela chega lá passando, né, de parede em membrana, né? A gente tem outros exemplos, né, dentro dessas interações de bactérias com as plantas, né? Então, quando a gente pensa na Gluconacetobacter em cana-de-açúcar, né? Ela faz isso, né? Ela entra dentro da célula, mas ela fica ali envolta pela membrana da célula hospedeira, né? O próprio Bradyrhizobio, soja, o mecanismo é esse, né? Então, assim, eu penso que a gente vai evoluir muito e daqui a algum tempo a gente está entendendo todas essas sinalizações que ocorrem aí e a gente vai conseguir tirar muito mais, vamos dizer assim, proveito dessa informação na medida que a gente vai conseguir manipular isso e na medida que entende, consegue utilizar de forma mais precisa, né, esses micro-organismos. E aí, Silvia, eu acho que tem uma questão muito interessante que a gente observou, né, nesse estudo, que foi a formação dos biofilmes, né, que nos dá uma visibilidade ou uma possibilidade de tirar partido disso biotecnologicamente fantástica, né? Então, essas bactérias, todas que nós trabalhamos, principalmente do gênero bacilos, né, elas são potentes produtoras de biofilmes, né? Então, o que é o biofilme, né?
Essa é uma produção de realmente um filme bacteriano, né, formado por essa cápsula que foi formada em volta das bactérias, e numa condição de estresse, né, ele acaba formando como se fosse um organismo multitecido, né? Então é mais para proteção dessa comunidade bacteriana, né? Lógico que tem uma série de outras funções, mas basicamente, assim, para a gente entender e a gente explicar um pouquinho, é isso, né? E aí essas bactérias, elas conseguem, dentro desse biofilme, uma vez associado ao sistema radicular, né, ter proteção no solo, né? E isso dá uma capacidade competitiva para ela, é interessante para ela se manter, né? Então, mais ainda, né, eu acredito que por essas características todas que a gente foi vendo de associação com a banana, a gente entender que os bacilos, eles não estão ali por acaso, é por uma questão realmente de adaptação, né, com aquele material, com aquela espécie, né? E que nos dá um potencial de utilização de material mais adaptado para essas espécies e para essa região muito interessante, né? É uma característica bem interessante. Então, eu queria, aí, já adiantando, porque a gente iniciou a live de novo, agora eu não sei se ela derruba mais a gente. Ela derruba a gente em 10 minutos. Esses isolados, eu sei que você começou outros processos de trabalho aí na UFMG, né? Assim, dentro da Unimontes, nosso foco é banana, a gente trabalhou só com 12%, 12,5% dos nossos isolados, tem muito material ainda a ser identificado e a ser feito o screening, né? Na parte de controle biológico, que não é o foco hoje da nossa conversa, mas a gente tem muita coisa ainda por fazer, já coisas que foram feitas com resultados muito interessantes para nematóide e para fusário, né? Então, parte desses isolados aí, nós testamos esses mesmos isolados que foram testados, a gente pegou aí 40 isolados, e 25% desses isolados, quando a gente colocou com fusário, né? Em banana prata, a gente viu que 25% deles, o rizoma está branquinho depois de 120 dias, né? E quando a gente olha para a testemunha está toda manchada com nota máxima de severidade. Então isso dá um gás, assim, uma possibilidade de trabalhar realmente esses isolados, né? Para pelo menos colocar isso de uma forma a ajudar, né, o manejo. A gente sabe que é uma doença extremamente importante, que não tem um controle definitivo, é realmente o manejo, né, quando o nosso trabalho é com variedades resistentes. Então, é extremamente importante continuar os trabalhos com isso. A professora Regina também vem trabalhando com esses isolados para o controle de nematóide, né, e a gente tem resultados excelentes, né, para nematóide, né. E é muito interessante porque quando a gente olha, isso todo mundo que trabalha com bactéria fala, né? E a gente está vendo isso, as bactérias, elas têm multifunções, né? Elas, lógico, elas dentro do seu sistema metabólico, elas estão ali realizando uma série de atividades metabólicas, de reações metabólicas, e que vai ter um efeito, né, sobre diferentes processos que a gente tem procurado medir, né? E o movimento do nematóide, a movimentação dele, então isso faz com que impede com que ele não chegue no sistema radicular, né? Outras já fazem lise dos ovos do nematóide, então ele já não vai eclodir, já não vai ter, né? Então, assim, isso é importante, a gente ter diferentes mecanismos, elas atuando com diferentes mecanismos que vai nos possibilitar a poder fazer um pool, né? Ou um mix desses isolados, né? Para atuar em diferentes fases, né? Então, se a gente pensa em controle biológico, a gente tem isso. Se a gente pensa em promoção de crescimento, a gente já viu que a gente tem diferentes mecanismos onde elas atuam, né? E aí, então, eu sei que você começou esses outros trabalhos aí na UFMG, né? E eu
eu sei que você tem alguma coisa paralela com outras culturas, eu queria que você contasse isso aí pra gente também. Que cultura que você tem trabalhado, que tipo de resultado que essas bactérias têm também apresentado aí para essas outras culturas. Olha, Delícia, essa questão do biofilme é sensacional, né? Quando você olha aí as fotos da microscopia de varredura, que a gente tem uma noção, né, desse aspecto, né? É físico, químico e biológico, né? Esse filme, ele acaba, né, tendo um efeito realmente muito importante. O que aconteceu, né? É óbvio que o nosso interesse, você tem um material autóctone, né, da região, que foi isolado de uma espécie, mas é claro que em questões de mercado a gente precisa verificar o potencial dele em relação a outras espécies, né? E nós então realizamos um estudo, né, com o capim-marandu, né, o Urocoa brisanta, e ainda, claro, em casa de vegetação, né, e buscamos associar também com um produto comercial no mercado para comparar. Né? Então, nós fizemos alguns tratamentos, aplicamos, aí foi na semente, né? Nós desenvolvemos duas formas de inoculação, uma em semente e outra, né, em vaso, né? E aplicando o produto, o nosso micro-organismo e um combinado dos dois, né? E é óbvio, os dois eles ficaram muito próximos, só que a combinação do produto comercial com uma outra espécie, né, associada ao nosso material, então nós fizemos os 3 cortes, né, porque é uma espécie que perfilha, né, no primeiro, segundo e o terceiro corte, em todos os cortes, todas as características, né, de número de perfilhos, número de folhas, altura de planta, massa seca, né, ele foi significativamente maior, né? Então, quer dizer, o nosso produto, ele foi para algumas características, o nosso isolado foi para algumas características melhor do que o produto, para outras o produto, porque ele era um fixador de nitrogênio, esse produto que eu estou falando, né? Ele foi melhor, só que a combinação dos dois potencializou de uma forma, né? Então é óbvio, isso foi um trabalho já em parceria com uma empresa. A empresa tem total interesse, né, em adquirir essa tecnologia, qual é o material, de que maneira que isso foi, né, aplicado, para que ela possa, então, agora desenvolver um produto a mais dentro do portfólio dela, onde ela vai usar, né? Então, isso foi uma gramínea, né? E realmente é uma espécie que nós não tínhamos uma expectativa nem muito, né, favorável. Um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, que é mais na parte de pós-colheita. Então, não tem a ver muito com a parte, então, de bioestimulação e biofertilização. Na verdade, é um trabalho onde a bactéria, ela inibe a produção do etileno. E aí eu aplico no cacho para que o fruto não amadureça. E os resultados foram sensacionais. Então, a gente está buscando uma solução para um fruto climatérico, a prata anã, que nós temos realmente que resolver essa questão do número de dias para que a gente possa chegar com o material, né, sendo transportado via marítima, né, em mercados mais distantes, e os nossos resultados preliminares, né, então aplicamos um cacho em campo, e nós tivemos um acréscimo do número de dias, então um retardo do processo respiratório desse fruto, né, bastante significativo. E aí, é claro, associado às outras tecnologias de refrigeração, né, embalagem, né, todo o tratamento que o cacho e as pencas recebem vindo da propriedade, né, é muito interessante. Então, é óbvio, há muito que ser feito, né, e nós da academia, a Delica, né, a gente deve conversar sobre isso, a gente precisa do pé da empresa dentro com a gente, né? Porque é impossível que a gente consiga, né, desenvolver tantos trabalhos, né, com as limitações naturais que nós, do sistema público, a gente vive. Essa era uma questão que eu queria tratar com você exatamente, porque o que a gente viu aí, né, no final de maio, o Ministério da Agricultura ele lançou, né, o Programa Nacional de Bioinsumos, e dentro desse programa o objetivo é fomentar realmente, né,
a produção de utilizar essa biodiversidade que o Brasil tem, que é realmente imensa, é a maior no mundo, né? E proteger realmente isso e utilizar isso a nosso favor, né, para pequeno, médio e grandes produtores e fomentar essa indústria que tem aumentado muito, né? A gente ainda há literaturas que falam que isso pode chegar em torno de 3,6 bilhões em 2022 no mundo, né? E a gente vê que os números eles só vão aumentando se a gente acompanha os registros de produtos, né? A gente vê que realmente a gente tem muito produto registrado. E dentro do decreto, né, 10.375, lançado pelo Ministério da Agricultura, ele lança lá um dos objetivos é exatamente gerar normas, né, para essa produção on-farm, que já existe, que os produtores locais já fazem, mas que a gente precisa de ter normas mais específicas para esse processo, até para o acompanhamento de qualidade do produto, né? Eu pergunto para você, qual é a perspectiva, assim, o que se abre dentro dessa pesquisa e com esse novo decreto, como é que a gente pode atuar junto com as empresas e que forma que a universidade ela pode ajudar essas empresas para a gente melhorar e fazer isso mais rapidamente? Onde estão os gargalos? O que nós podemos fazer e até onde a gente pode ir, né, Silvia? Joia, Delica, é bastante satisfatório, né, esse decreto, né, o 10.375, né, está saindo do forno agora, e a gente precisa da vontade política, né? A gente tinha realmente uma vontade que vinha da ponta, né, o produtor, nós tínhamos a academia, né, mostrando e dados, então aí você tinha um vácuo aí no meio, né, porque é a questão realmente da regulamentação, da legislação, né, dos incentivos fiscais e, né, de tudo para que empresas, né, do setor público e privado ampliem realmente essas ações, né? Então a gente sabe que registrar um produto, ele não é simples, né? Ele precisa, óbvio, do Ministério da Agricultura, dependendo das questões de toxicidade da Anvisa, né? E questões ambientais do IBAMA. Então, não é fácil, né? Só que é o que você falou, é um mercado bilionário. A meta é realmente fazer crescimentos, né, significativos, né? Então é óbvio, pelo menos, né, a área nossa hoje, nós já temos uma área relativamente grande, são 10 milhões de hectares, mas ainda com um potencial muito grande. Então, na verdade, as metas dessa regulamentação, a melhoria realmente desse ambiente empresarial, legislativo, né, acadêmico, né, incentivar todo esse ambiente, o que a gente diria um novo ecossistema, voltado para que essas pesquisas que estão dentro da universidade, elas saiam realmente, né, da academia e elas consigam, de alguma forma, chegar na ponta que nós precisamos. Ou realmente por meio de profissionais pós-graduados que vão empreender e querem montar as suas startups, né? E, claro, com financiamentos adequados, começar a desenvolver processos e produtos, né? Ou então, a desenvolver parcerias, né, mais efetivas para que essas empresas privadas possam receber da academia algumas atividades que é muito difícil para eles fazerem. Então, esse screening, esses levantamentos, essas caracterizações, esses potenciais, tudo isso leva tempo e é muito caro. E a empresa, ela já quer algo que já esteja num caminhamento, né, mais finalizado. Então, a gente precisa realmente, né, então esse Programa Nacional de Bioinsumos, e aí quem tiver tempo, leia o decreto, né, vai ver que ele vai incentivar uma série de ações para que isso se acelere, né, porque é o entendimento. Então, esse bioinsumo, gente, não é só o inoculante, e não é só o biofertilizante, e nem o bioestimulador, né? Ele é o produto para um controle aí
né, biológico, em nível animal, vegetal, são extratos vegetais que vão poder ser utilizados, entendeu, né? Outros produtos para nutrição animal, pós-colheita. Então, é uma série, né, de eixos temáticos que ele vai trabalhar com esse objetivo. Só que a gente realmente, nós, enquanto academia, o que eu percebo? Não é a nossa função. Nós não temos a função de produzir. Sim, o que a universidade pode fazer? Com as suas incubadoras de base tecnológica, com seus núcleos de inovação tecnológica, fazer uma orientação para que esses empreendimentos, então, sejam adequadamente, né? Porque a gente não consegue fazer tudo. Formar aluno, desenvolver pesquisa, publicar esses resultados, né? Fazer esse trabalho de extensão, que ele é tão importante, e ainda produzir, né? Nós não temos essa habilidade, né? Então, por isso que a gente vai precisar mesmo, nós, enquanto academia, fazer o nosso dever de casa, produzindo alunos mais empreendedores, para que eles tenham uma formação mais voltada para o desenvolvimento de negócios próprios, entendeu? E, naturalmente, com os incentivos fiscais, editais, a iniciativa privada se inserindo junto com a academia, intensificar essas pesquisas, montar as parcerias, é óbvio, protegendo a propriedade intelectual que cabe à universidade, né? Para que ela também receba, né, os seus, né, claro, os royalties, os recursos, e que isso possa retroalimentar o sistema, né? Então, eu vejo com bons olhos, né? Até tem um aplicativo desenvolvido pela Embrapa, né, de bioinsumos, né? Então, quem quiser baixar, pode olhar. Lá tem quais são os produtos registrados, né? Tem uma série de informações, né, que quem quer ficar conectado, né, vai poder estar acompanhando isso aí, né? E agora, claro, a partir daí desse decreto, a gente deve começar a ver algumas movimentações do próprio Ministério da Agricultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, das FAPES, né, das próprias empresas, né, nesse segmento, buscando realmente, né, como esse ambiente ele começa a ficar um pouco mais claro, né, porque ele era tão difícil, tão complexo, né? Eu lembro, os principais problemas se esbarravam aí, né? Agora, então, como há uma vontade política, a gente começa, como diz, a desatar esses nós, né? E aí vamos começar, eu acho que acelerar esse processo. E uma possibilidade de estreitar mais essa relação, né? Porque acho que a gente fica muito dissociado, né? E isso não é bom para ninguém, nem para a academia e nem para o setor produtivo, né? Eu acho que isso é bem complicado, tá? Tem uma pergunta aqui, Silvia. Eu não consigo saber qual que é o primeiro nome, mas é Andrade Agro. Ele pergunta se a gente já tem algum resultado em relação ao aumento de custo desse uso desses isolados ou dessa substância que a gente usa, né? Como no incremento biológico, qual que é o preço final da muda. A gente fez nos nossos estudos, né? Nós fizemos realmente o trabalho de qual que seria o volume mínimo, né? Que eu precisaria aplicar por frasco, né? Então, da solução desse isolado, né? Então, a gente chegou hoje num volume de 2 mililitros, 2 ml, né? Por frasco que a gente teria que usar. E aí é óbvio, né? Nós estamos em uma fase laboratorial ainda, e, né? Então, pensando em milhares e milhares de frascos anuais, né? Que uma biofábrica produz, né? O ajuste agora teria que ser feito em relação ao meio de cultura, né? Buscando realmente algumas fontes de nitrogênio, né? E é óbvio, de energia, né? O açúcar, né? O carboidrato, né? Necessário lá para o micro-organismo, para que ele possa, então, a gente conseguir produzir ele, para que ele esteja na concentração adequada, para que naquele volume de 2 ml eu tenha um número, né? De indivíduos, de unidades formadoras, né, de colônias suficiente, e que esses 2 mililitros, né, aplicados naquele frasco com 7, 8, às vezes 10 mudinhas micropropagadas, né, ele já é suficiente, né, mas realmente esse dado de custo final da muda, eu não tenho ele ainda, a gente só conseguiu definir realmente qual que seria
o menor volume possível, com eficiência, né, para que a gente pudesse aplicar em laboratório. Em campo, né, como os experimentos ainda não finalizaram, e a gente precisa dos dados do segundo ciclo, pelo menos, e do terceiro, né, para que a gente, então, agora, a partir daí, possa avaliar realmente o diferencial que isso trouxe, né, considerando que a gente fazer esse trabalho, então, agora de voltar, né, para a cadeira, sentar e ver realmente quais seriam as estratégias que a gente, né, poderia, vamos dizer assim, proporcionar com o menor custo possível ao produtor, né? E é óbvio, o nosso interesse aí nesse caso é fazer uma parceria com uma empresa privada, né? Colocando para ela essa tecnologia, que é o processo todo desenvolvido, e eles têm uma expertise já muito maior, né? Até nessa questão mesmo, reatores, biofermentadores que eles têm, né? Eles podem, então, estar produzindo, né, o produto com alguns tipos de veículos, né, que podem baratear, diferentemente do nosso que nós utilizamos, né? Que nós utilizamos um tipo de veículo, mas não necessariamente esse pode ser o melhor, né? A empresa, ela já tem inúmeros testes, então é nisso que a gente quer, fazer essa parceria, aproveitando, então, o que nós já temos tudo, que são informações muito importantes que eles não têm, né? E dosagem, forma de aplicação, frequência, né? Tudo e benefícios. E eles, então, com essa expertise mesmo da escala, né? De escalagem, né? Em termos industriais, podendo, né? Fazer essa conexão. Isso aí. Nós tínhamos duas perguntas aqui com relação a custo, né? E custo é uma questão bem, bem interessante, porque a gente está pensando, você está falando aí de uma estratégia de utilização já in vitro, e aí in vitro a gente está numa situação em que você não pode aplicar de qualquer forma, porque senão você tem uma contaminação desse meio, então é um processo muito já específico, né? E aí, quando a gente pensa, né, na produção ou na utilização desse material para aplicação, seja na fase de produção de mudas ou em campo, aí a gente pode realmente pensar, de repente, em reduzir esse custo na produção on-farm, né? Assim que essas normas do Ministério da Agricultura estiver pronto, porque a gente já tem trabalhos aí já em andamento no laboratório, inclusive da professora Regina, que acabou de dar um tchau aqui para nós, né? E que ela tem trabalhado muito aí, ela já tem alguns trabalhos desenvolvidos com formulação, reduzindo bem esse custo de formulação, que eu acho que pode responder isso daí, né? Então, assim, o valor exato eu não tenho, mas eu, assim, pelo custo que eu vi do desenvolvimento dentro do laboratório, eu digo para você que você consegue reduzir aí parte por parte, pelo menos umas 10 vezes o custo, né? Sem medo nenhum de errar, né? Que são meios bem baratos, realmente, né? E que podem ser utilizados. Agora, a produção on-farm, ela realmente precisa de ser regulamentada e de regras muito certas para que isso aconteça, porque a gente sabe que o risco maior é a contaminação e você está, de repente, pensando que está multiplicando um micro-organismo que vai atuar de uma determinada forma e ele não vai atuar daquele jeito porque tem outros contaminantes ali, ou às vezes está usando um meio que não vai potencializar o metabolismo daquele micro-organismo como ele deveria ser potencializado. Então, tem muita coisa que na prática está sendo feita, mas que precisa, com certeza, de um refinamento de pesquisa dentro do laboratório, né? Que não é só o simples fato de você ver a bactéria fermentando ali, que deu um número de UFC bacana, e você coleta e você manda quantificar e acha que está 10 a oitava, 10 a décima, está tudo maravilhoso, né? Mas a gente tem aí uma série de outras questões que precisam ser olhadas, para que a gente dê a eficiência que o setor precisa e requer, e também que a gente não queime uma tecnologia que está iniciando e que tem tudo para dar certo e para reduzir
custo dentro do nosso setor, né, produtivo, e que a gente não pode estar fazendo sem, né, sem critérios. Então, eu fico muito feliz quando eu vi o decreto e falei assim, nossa, agora vai vir uma regulamentação, porque eu também acho que a multiplicação no farm, ela é ela é importante, principalmente para os médios e pequenos produtores que têm um custo muito elevado, e a gente sabe que esses produtos eles chegaram no mercado com um preço bastante alto, né? Então isso acaba inviabilizando para muita gente, né? E eles acabam perdendo um pouco essa competitividade ou até mesmo a história, né, de produzir aí com mais sustentabilidade, né? Então, acho que a gente vai ter muito que evoluir aí para ajudar, principalmente os pequenos e médios produtores a trabalhar aí dentro dessa questão e otimizar esse processo, tá? Silvia, nós estamos aqui, faltam 10 minutos estendidos, porque eu quebrei a live e voltamos novamente. Então, eu acho que vou te agradecer, não sei se, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vou deixar, na verdade, aberto para você, se você quiser fazer alguma fala de alguma coisa que eu não perguntei, que não explorei, né? Então, eu vou deixar aí livre para você, se você quiser fazer alguma colocação. Eu acho que é só finalizando, né? O trabalho, ele está continuamente sendo desenvolvido, né? A gente está cada vez refinando mais e buscando realmente a utilização de técnicas, né? Com uma maior sensibilidade, eu diria, né? E aí é óbvio, né? Como vocês viram, a gente já falou um pouquinho de biologia molecular, falamos um pouquinho de microscopia, eletrônica e varredura, e a gente vai entrar agora na etapa mesmo do sequenciamento desse genoma, né? Que é um trabalho maravilhoso e que muito grande, mas muito importante. Então, a gente vai entrar dentro da genômica, né? Então, e aí os estudos mais voltados realmente à genômica estrutural e funcional, né? E que vai nos abrir, então, um leque muito grande, porque a partir do momento que a gente consegue montar esse genoma, identificar esses números de genes, as classes às quais eles pertencem e quais, né, os tipos de funcionalidades que eles têm, a gente começa aí não pensar só em questões de agroindústria, né? Aí já nos passa, né, isso realmente você pode ir para uma série de outras atividades, né, industriais, as quais, porque o Bacillus, né, Adelica, ele é muito habilidoso, né, diremos assim, né, ele tem realmente, né, uma perspectiva, né, de um perfil metabólico bem avantajado, dependendo das condições às quais ele é submetido, né. Então, a ideia é essa, é refinar, fazermos, então, esse estudo de genômica estrutural e funcional, e, a partir daí, a gente conseguir avançar, né, nesses estudos, né? Então, a ideia é, além desse bacilos, a gente poder fazer o sequenciamento de um outro que tem um potencial mais voltado também para o biocontrole e a gente continuar os trabalhos, né? E, claro, nos aproximando, né, da cadeia aí produtiva, né, seja os produtores, com a questão realmente da produção no farm, como a professora Adelica falou, tão importante, mas que necessita, né, ser regulamentada e entender, né, que o micro-organismo ele é benéfico até um determinado ponto, né? Então, nós temos que ter um padrão, né, de multiplicação, de utilização, de frequência, para não causar os desequilíbrios, né, da ecologia do microbioma daquele indivíduo, né? Então, a gente tem que ter essa ressalva, né? Agradecer realmente a oportunidade da gente estar falando aqui, um pouquinho, né? São tantos trabalhos, eu acho que hoje no mundo, né, Adelica, nós somos um dos grupos que mais produzimos cientificamente sobre micro-organismos, pensando em bacilos e bananeira, né? Então, se a gente fosse jogar assim palavras-chave, né? Bacilos e musa, eu acho que vai rodar a gente, né, em muito, porque nós temos muitos trabalhos, né, divulgados, publicados em revistas aí de alto impacto, né, internacional,
e, né, mostrando realmente a competência, né, desse grupo que está unido, né, tentando realmente, né, seguir esse rumo, né, que, como a professora Delica falou, né, é da casa dos bilhões, né, anuais de dólares, né, de faturamento dessa indústria. E é óbvio, né, que uma região como a nossa, a gente tem um potencial muito grande, né, uma diversidade genética e com uma possibilidade muito grande de exploração. Como ela disse, apenas menos de 13% dessa coleção foi explorada. Temos um grande trabalho aí pela frente, viu? Mas agradecer a todo mundo que trabalhou, a todos que trabalham, e a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho. Ok. Tá joia. Eu quero agradecer, então, você, Silvia, imensamente pela sua disponibilidade, agradecer pela empolgação, né? Eu acho que sempre quando nós duas nos reunimos, a gente realmente, o olho brilha de falar de bactéria, né? E agradecer, né, deixar o agradecimento do Departamento de Ciências Agrárias ao FMG e ICA pela disponibilidade em ter você aqui, né, dentro da nossa live, né, e deixar também o nosso agradecimento aqui, então, à Unimontes, né, à FAPEMIG, né, a nossa parceira de sempre. Boa parte dos projetos, não foram poucos que foram aprovados para os trabalhos desenvolvidos aí dentro de bactéria, né? Então, a Unimontes tem essa parceria muito forte aí com a FAPEMIG, né? Então, agradecer a FAPEMIG, isso é extremamente importante. Deixar o nosso agradecimento aqui ao pessoal que coordena o projeto Ciências Agrárias Fora do Campus, né? Que abriu esse espaço. Eu acho que esse espaço é um espaço muito interessante, porque dá voz ao pesquisador num momento e faz as pessoas entrarem dentro das mídias e acompanhar o que a gente está fazendo de uma forma mais leve, né? Sem aquele palavreado todo técnico, justificado cientificamente, que às vezes quem não está dentro da área cansa, né? Cansa. Então, assim, eu acho que é muito interessante esse espaço. Eu acho que a abertura desse espaço foi muito interessante, e eu deixo aqui também os meus parabéns ao pessoal que pensou nisso, né? E deixar um agradecimento especialíssimo a todas as pessoas que acompanharam a gente aqui até agora, né? Está aqui conosco. Nosso muito obrigada.